Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, vamos falar sobre o desejo. Você já parou para pensar que a fonte de várias de nossas infelicidades é simplesmente o desejo? Que se nós desejamos de forma incorreta, isso nos traz perturbações e sofrimentos que são desnecessários e evitáveis? Nem todo desejo é natural. E neste episódio vamos mostrar que, se aprendermos a desejar corretamente, podemos evitar vários tipos de sofrimento. O tema do desejo é muito vasto e já foi tratado por inúmeros filósofos e pensadores, de modo que, mesmo se escrevêssemos um livro de 500 páginas sobre o assunto, ainda restaria muito o que abordar. Pretendemos, então, neste episódio, apresentar reflexões sobre o desejo a partir de duas perspectivas, a budista e a epicurista. Mas nós tomamos aqui o budismo em uma perspectiva racional, filosófica, como um diagnóstico da situação humana, como uma análise racional da nossa condição. Não nos interessa aqui o budismo enquanto uma religião. Agora, quanto ao epicurismo, esta foi uma escola filosófica da Grécia Antiga, surgida depois da morte de Sócrates, ali no período helenístico. E veremos que o epicurismo guarda similaridades com o estoicismo. Então veremos como essas duas tradições podem nos ajudar a viver melhor a partir do controle de nossos desejos. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado: faça sua inscrição em meu mais novo curso Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. Neste curso, abordamos a religião de maneira crítica a partir de três pensadores fundamentais: Ludwig Feuerbach, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. O objetivo deste novo curso é fornecer uma base sólida para facilitar a sua leitura e compreensão de três obras: A Essência do Cristianismo, de Feuerbach, O Anticristo, de Nietzsche e O Futuro de uma Ilusão, de Freud. Isso significa que o curso não consiste apenas em assistir aos vídeos, mas exige de você a leitura destes textos para que sua experiência seja completa. Este curso conta com mais de 10 horas de duração e tem exercícios em todas as unidades para te ajudar a fixar o conteúdo aprendido. Além disso, seu acesso é vitalício, de modo que você jamais perderá acesso a todo o conteúdo. E após a conclusão, você também recebe um certificado emitido pela plataforma Udemy. Para mais informações, basta acessar o link que está na descrição deste episódio ou o link que você encontra em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E o nosso segundo e último recado é que continuam abertas as inscrições para os meus dois outros cursos. No curso Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre, você tem em mais de 14 horas de duração uma visão geral panorâmica de toda a história da filosofia, desde os filósofos pré-socráticos até alguns filósofos importantes do século XX. O objetivo deste curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Aqui também o acesso é vitalício. Para mais informações, basta clicar no link que está na descrição deste episódio ou então que você encontra em nosso site. E na descrição deste episódio você encontrará também o link para o nosso curso sobre a filosofia de Karl Marx. Neste curso fazemos um recorte naquilo que há de especificamente filosófico nos textos de Karl Marx. E lembrando, em todos os cursos o acesso é vitalício. Você jamais perderá acesso a todo o conteúdo. E o valor dos cursos é bem menor do que um livro físico. Nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema sobre o desejo. Vamos falar inicialmente sobre o desejo na tradição budista. Vejam, o núcleo da doutrina budista assemelha-se muito mais a uma filosofia do que a uma religião. Eu estou falando do núcleo da doutrina budista. Se a maioria das pessoas hoje conhece o budismo como uma religião,
Isso se deve ao fato de que, após séculos, milênios de prática budista, uma religião foi de fato construída sobre as doutrinas originais de Siddhartha Gautama, ou Buda. Agora, um exame dos primeiros textos da tradição budista, embora estes textos tenham sido escritos séculos após a morte do Buda, este exame pode nos oferecer uma outra visão de como era o budismo original. Essas doutrinas revelam que o budismo era muito mais uma visão do mundo naturalista do que metafísica. E o budismo estava preocupado não com entidades divinas ou com a natureza da alma, por exemplo, mas com nossos sentimentos e com a experiência humana aqui e agora. É por isso que os ensinamentos fundamentais da doutrina budista têm sido examinados hoje à luz da ciência moderna e com resultados surpreendentes. Tanto a seleção natural como a psicologia evolucionista confirmam os diagnósticos budistas sobre a nossa mente e sobre a condição humana. E qual exatamente é este diagnóstico? Qual que é o cerne da doutrina budista? Este consiste nas chamadas 4 nobres verdades que nós vamos apresentar agora. Nós vamos ver como essas doutrinas são apresentadas por Bukkyuden Kyokai em sua obra A Doutrina de Buda. Então vejam só, a primeira nobre verdade diz o seguinte: o mundo está cheio de sofrimentos. Vejam só, o mundo está cheio de sofrimentos. O nascimento, a velhice, a doença e a morte são sofrimentos, assim como são também o fato de odiar, estar separado de um ente querido, ou então de lutar inutilmente para satisfazer os desejos. De fato, a vida que não está livre dos desejos e paixões está sempre envolta com a angústia. Eis o que se chama, então, a verdade do sofrimento. Esta foi a primeira nobre verdade. Segunda nobre verdade. A causa do sofrimento humano encontra-se, sem dúvida, nos desejos do corpo físico e nas ilusões das paixões mundanas. Se esses desejos e ilusões forem investigados em sua fonte, poder-se-á verificar que eles se acham profundamente arraigados nos instintos físicos. Assim, o desejo, tendo um grande vigor já em sua base, pode manifestar-se em tudo, inclusive em relação à morte. A isso se chama a verdade da causa do sofrimento. Tá? Então, a segunda nobre verdade é chamada de a verdade da causa do sofrimento. Terceira nobre verdade. Se o desejo, que se aloja na raiz de toda a paixão humana, puder ser removido, aí então morrerá esta paixão e desaparecerá, consequentemente, todo o sofrimento humano. Isso é chamado a verdade da extinção do sofrimento. E a quarta e última nobre verdade: para se atingir um estado de tranquilidade em que não há desejo nem sofrimento, deve-se percorrer o nobre caminho, galgando suas 8 etapas que são percepção correta, pensamento correto, fala correta, comportamento correto, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Esta, então, a verdade do nobre caminho para a extinção dos desejos. Nós vamos voltar a cada um destes pontos para falar melhor sobre eles. Mas vejam só, uma primeira observação que eu acho muito interessante sobre o budismo é oferecida por Nietzsche em sua obra O Anticristo. Nietzsche observa o seguinte: olha, quando a gente examina o budismo, a gente percebe que não há referência aqui a qualquer questão moral ou então referência a um além-mundo. E, de fato, nós podemos concordar com Nietzsche. Analisando as 4 nobres verdades que acabamos de apresentar aqui, nós percebemos que aqui há apenas o diagnóstico de um mal e uma receita para sua cura. O que é que a gente falou agora com essas 4 nobres verdades? Que há sofrimento, que o sofrimento vem do desejo, que eliminando o desejo, elimina-se o sofrimento, e para isso você tem que seguir
as 8 etapas do nobre caminho. O budismo, na avaliação de Nietzsche, é muito mais realista do que o cristianismo. O budismo, para Nietzsche, é a única religião positivista do mundo, considerado de uma perspectiva epistemológica. Então Nietzsche afirma, olha, é um erro interpretar o budismo como religião ou como moral, porque o budismo está além desta interpretação ocidental limitada. De fato, o budismo possui uma proximidade muito maior com a filosofia do que o cristianismo. Uma diferença fundamental entre budismo e cristianismo é que, no budismo, não se luta contra o pecado. A proposta do budismo é eliminar, ou então pelo menos reduzir, o sofrimento, de modo que aqui não é necessário fazer uso da autoenganação do discurso moral cristão. Então, nas palavras de Nietzsche, o budismo está literalmente além do bem e do mal. Nós abordamos essas questões sobre budismo e cristianismo em nosso curso de Crítica da Religião. Agora, como falamos no início deste episódio, o que nos interessa aqui é o núcleo filosófico do pensamento budista. Perceba que nada do que apresentamos nas 4 nobres verdades, nada ali requer fé, mas apenas observação. E isso nos permite aproximar o budismo tanto da filosofia quanto da ciência. É perfeitamente possível a um indivíduo ser ateu, cientista e budista ao mesmo tempo, porque para ser budista não é necessário acreditar em nenhum deus ou em entidades metafísicas. Agora, a fé cristã, por outro lado, repousa sobre o que não pode ser compreendido ou explicado, né? E daí aquela expressão latina credo quia absurdum est, né? Que significa creio porque é absurdo. Uma expressão que é atribuída a Tertuliano, um dos pais da igreja. Veja que as doutrinas budistas mais fundamentais, as 4 nobres verdades, são essencialmente naturalistas. Essas 4 nobres verdades não se preocupam se existe um Deus, se temos uma alma, ou então se existe uma vida após a morte. O diagnóstico budista sobre a vida humana surge da simples observação da experiência cotidiana. Isso é, a vida é sofrimento, ou dukkha, uma palavra que também pode significar insatisfação. Essa palavra dukkha se escreve D-U-K-K-H-A. Vejam, os nossos desejos nunca cessam. Nossos desejos são como um fogo que nunca se apaga. Esta é a primeira nobre verdade. A segunda nobre verdade que vimos falou que a fonte do sofrimento é o desejo. Agora, não o desejo dos nossos pais, o desejo de Adão e Eva, mas o nosso próprio desejo. A terceira nobre verdade apontou que é possível, sim, eliminar o sofrimento acabando com o desejo. E a quarta nobre verdade propõe o caminho para se alcançar isso, que é uma série de práticas denominadas o nobre caminho. Então vejam, como a gente pode ver, nenhuma das 4 nobres verdades afirma algo sobre uma realidade metafísica ou invisível. É interessante observar que, quanto à segunda nobre verdade, que diz que a origem de dukkha é o desejo ou o apego, a psicologia evolucionista dá suporte a essa avaliação budista da natureza do desejo e explica por que é que ele causa dukkha ou insatisfação. Porque vejam, como resultado da seleção natural, nós evoluímos de tal maneira que as nossas ações são, na maioria das vezes, orientadas para a transmissão dos nossos genes à próxima geração. E para conseguir isso, a relação entre desejo e gratificação desempenha um papel importante. O desejo por um objeto desencadeia uma tensão que só pode ser aliviada quando este objeto é possuído e consumido. Agora, essa satisfação não dura muito e o desejo surge novamente. Então, essa explicação da natureza do desejo feita pela psicologia moderna é muito parecida com aquela descrita pela doutrina budista, e é por isso que a busca pela gratificação dos desejos só resulta em dukkha, só resulta em mais insatisfação. Então, resumindo, o diagnóstico e a receita do budismo são os seguintes.
O mundo está cheio de sofrimentos, e a causa do sofrimento humano encontra-se nos desejos do corpo físico e nas ilusões das paixões mundanas. Agora, se o desejo, que se aloja na raiz de toda a paixão humana, puder ser removido, então essa paixão vai morrer e vai desaparecer também todo o sofrimento humano. E para se atingir um estado de tranquilidade, em que não há desejo nem sofrimento, deve-se percorrer o nobre caminho galgando suas 8 etapas. Nós faremos agora a nossa clássica pausa musical, a fim de que você absorva melhor o conteúdo exposto até agora e revigore a concentração para o restante do episódio. Na sequência, voltaremos com Epicuro. Nós ouviremos hoje um trecho da Sonata número 22 em Fá maior, opus 54, de Ludwig van Beethoven, compositor alemão nascido em 1770 em Bonn e falecido em 1827 em Viena, na Áustria. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha aqui no Spotify. Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, em nosso perfil na terceira aba há também um link direto para esta playlist. Voltemos então ao nosso tema sobre o desejo. Agora vamos falar sobre Epicuro. Epicuro foi um filósofo nascido em 341 a.C. na ilha de Samos, na Grécia, e ele morreu em 271 a.C. em Atenas, cidade na qual ele fundou sua escola de filosofia,
que ficava, na verdade, em sua própria casa. Na casa de Epicuro havia um jardim, e por isso ele é chamado também de filósofo do jardim. Ele era um filósofo mais modesto. Ele não tinha uma grande academia como Platão, ou então um liceu como o Aristóteles. Epicuro era um filósofo mais pobre. E esse jardim de Epicuro era como se fosse uma horta apenas. E ele se reunia com seus discípulos mais como amigos do que como alunos. E por isso, este lugar era chamado também de Jardim da Amizade ou Jardim dos Prazeres. O chamado filósofo do jardim estava interessado, sobretudo, no tema da vida beata ou da vida feliz. Mas não apenas nisso, porque Epicuro escreveu mais de 300 tratados. O seu Tratado da Natureza, por exemplo, continha 37 livros e falava sobre os átomos e o vácuo. E o seu conceito de filosofia é inseparável da intenção de evitar ao homem todo o sofrimento possível. E por isso Epicuro afirma o seguinte, olha, todo desejo incômodo e inquieto se dissolve no amor da verdadeira filosofia. Então isso é muito importante. Para Epicuro, é vazio o discurso filosófico que não cura nenhum sofrimento. Assim como a medicina é inútil quando não cura o corpo, da mesma forma é inútil a filosofia que não cura o sofrimento da alma. Ele afirma o seguinte, literalmente, abre aspas, assim como realmente a medicina em nada beneficia se não liberta dos males do corpo, assim também sucede com a filosofia se não liberta das paixões da alma. Fecha aspas. No início deste episódio, afirmamos que Epicuro é um filósofo do período helenístico. E o que exatamente é isto? Vejam, quando os três grandes filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, exerceram suas atividades, a cidade de Atenas já passava por crises políticas, até que Atenas foi conquistada pelos macedônios sob o comando do rei Filipe, pai de Alexandre o Grande. Então, a perda da liberdade para os gregos trouxe reflexos também para a filosofia, de modo que não havia mais espaço para pensar a política nos moldes de Platão, por exemplo. E o que acontece é que a reflexão vai se voltar agora para o indivíduo. Vejam, diante da impossibilidade de mudar o mundo, de mudar o status quo, a única saída, então, é o refúgio para o interior do homem ou para a ciência. E é neste contexto que surgem as escolas filosóficas, que vão se preocupar mais em garantir a paz interior, em alcançar a imperturbabilidade da alma, independente de quaisquer circunstâncias externas, do que preocupadas em transformar a realidade. Então, Epicuro é um filósofo deste período, e sua reflexão sobre o desejo deve ser compreendida neste contexto. O tema deste episódio é o desejo. Então, nós vamos mostrar as reflexões de Epicuro sobre os três tipos de desejos que ele identifica. Mas antes disso, vejam só. O objetivo da filosofia, de forma geral, para Epicuro era alcançar o que ele denominava sumo bem. Este seria um estado de tranquilidade interior, de imperturbabilidade da alma, semelhante ao que os estoicos chamavam de ataraxia. As reflexões de Epicuro levam a identificar a ataraxia ao prazer, e por isso ele foi muito mal interpretado como um hedonista. Mas há aqui uma grande incompreensão sobre o conteúdo específico do hedonismo de Epicuro. Mas vamos lá, o que é o hedonismo? O hedonismo é a doutrina de que a busca do prazer é o critério da moral e também o objetivo de toda a ação humana. Só que para Epicuro, este prazer deve ser contido, porque, caso contrário, esse prazer vai resultar em dor. Então Epicuro observou e distinguiu os desejos humanos em três categorias. Primeiro, os desejos naturais e necessários. Segundo, desejos naturais, mas não necessários. E terceiro, desejos não naturais e não necessários. No primeiro grupo, dos desejos naturais e necessários,
Epicuro classificou todos aqueles ligados à conservação da vida do indivíduo. Estes seriam os únicos de fato válidos, porque estes subtraem a dor do corpo. Exemplos desses desejos seriam comer quando você está com fome, beber quando está com sede, ou então repousar quando está cansado, etc. No segundo grupo, dos desejos naturais, mas não necessários, se enquadram os desejos oriundos de variações supérfluas dos prazeres naturais. Vejam, comer bem, beber bebidas refinadas, vestir-se com luxo, etc. Agora, nós precisamos comer e beber para sobreviver. Só que, para sobreviver, não é necessário comer bem ou então beber bebidas refinadas. E no terceiro grupo, dos desejos não naturais e não necessários, estão os desejos vãos, nascidos das vãs opiniões dos homens, que são os desejos ligados à obtenção de riqueza, de poder, honras, etc. Então, para Epicuro, somente os desejos e prazeres do primeiro grupo são sempre plenamente satisfeitos, os desejos naturais e necessários, porque estes têm, por natureza, um limite preciso, que consiste na eliminação da dor. Uma vez que a dor foi eliminada, o prazer não cresce mais, ou seja, não conduz ao vício. Exemplo, você está com fome e aí você se alimenta, acabou. Tem um limite natural. Agora, os desejos do segundo grupo já não têm esse limite, e por isso eles podem provocar danos, sofrimento, assim como os do terceiro, que vão produzir mais perturbações na alma. E os desejos deste terceiro grupo, os desejos não naturais e não necessários, são os piores, porque eles não têm limites naturais. Se alguém deseja riqueza ou poder, não importa o quanto tenha, este indivíduo vai sempre buscar mais. Estes desejos não são naturais aos seres humanos, mas eles são inculcados pela sociedade e por falsas crenças sobre o que realmente precisamos. Epicuro defendia por essa razão que a riqueza está inteira no pão, na água e num abrigo qualquer para o corpo, porque a riqueza supérflua traz para a alma uma ilimitada aspiração de desejos, o que será causa de dor e perturbação. E por isso Epicuro também afirma, abre aspas, encontro-me cheio de prazer corpóreo quando vivo a pão e água e cuspo sobre os prazeres da luxúria, não por si próprios, mas pelos inconvenientes que os acompanham. Fecha aspas. E em uma tradução alternativa nós lemos o seguinte, abre aspas, meu corpo estremece de prazer quando tenho pão e água. Fecha aspas. Eu adoro esta última frase de Epicuro. Tanto é que desde a primeira vez que eu a li, eu jamais esqueci. Ele afirma literalmente, meu corpo estremece de prazer quando tenho pão e água. Este é o filósofo que era acusado de hedonismo. Mas vejam só em que consiste o prazer para Epicuro. Ele, de fato, buscava o prazer, mas dentro de limites bem estreitos para que este prazer não se transformasse em dor. Então, fazendo um grande resumo do que vimos neste episódio, nós aprendemos que, para o budismo, o mundo está cheio de sofrimentos e a causa do sofrimento humano encontra-se nos desejos do corpo físico e nas ilusões das paixões mundanas. Se o desejo puder ser removido, então desaparece também todo o sofrimento humano. E para se atingir um estado de tranquilidade em que não há desejo nem sofrimento, deve-se percorrer o nobre caminho, galgando suas 8 etapas. Depois, nós vimos que Epicuro, por sua vez, classifica os tipos de desejos em 3 categorias. Primeiro, desejos naturais e necessários. Segundo, desejos naturais, mas não necessários. E terceiro, desejos não naturais e não necessários. Devemos identificar cada um de nossos desejos e lutar contra estes se não forem do primeiro grupo, naturais e necessários, porque os outros nos trarão perturbações.
Então foi este o nosso episódio de hoje. Lembrando mais uma vez, inscreva-se em nosso mais novo curso Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. O link está na descrição deste episódio, assim como o link para os outros 2 cursos, Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre, e A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. Há um link na descrição deste episódio, ou então faça qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.